Verificando a conexão. Alô, alô. Alô, boa noite, boa noite. Eu não tô ouvindo como tá saindo, eu só tô ouvindo a minha própria voz, mas é porque o fone tava dando distorção, entendeu? Vê se eu tô saindo bem a voz aí. Então, eu tô falando aqui e tal, testando, esperando a Marlene. Tá boa a voz, né? Ok, beleza. Esperar a Marlene Souza Lima chegar. Ela já estava aqui, mas a gente teve que recomeçar a live, que deu uns probleminhas técnicos, né? Mas vai dar tudo certo. Esperar a Marlene voltar aí. Alô, Marlene. 8h05. Vou anotar que começou 25 para não perder o tempo. 25, né? Alô, alô. Alô. Alô? Tô esperando ela entrar. Esperando a nossa convidada Marlene Souza Lima entrar. Ela deve estar voltando já já, porque a gente estava com umas interferências, enfim. Aí para fazer tudo certinho, bonitinho, eu recomecei a live. Então a live está contando aí, mais ou menos 8h05, começou de novo. Estamos aguardando a nossa convidada voltar. Tá certo? Uma boa noite a todos. Enfim, enquanto ela não chega, eu vou aproveitar para falar um pouco da programação dessa semana. Hoje a gente tem Marlene Souza Lima, né? Instrumentista, compositora. Amanhã teremos Blas Roig, fotógrafo. Na quinta-feira teremos novamente o poeta Luiz Reis, falando de novos autores, nova literatura. Na sexta teremos o João Aidar, falando de literatura, samba. E no sábado teremos o escritor Gilson Alencar, também sendo recebido aqui em nossa live. Sem briga, sem briga. Os gatinhos estão se estranhando aqui do lado. Esperando a Marlene voltar, enfim. Mas estamos aqui. Que a gente tem uns gatos aqui, de vez em quando eles brigam. Estão aqui do lado, se estranhando. Sem briga, Suzy, Bowie. É isso, pessoal. 8h10. Será que Marlene voltou. Marlene voltou. Vamos lá, Marlene. Ouvindo bem? Você me ouve bem? Então, agora está melhor. No início, quando falando comigo agora, estava meio que dando uma travada, mas agora melhorou. Eu estava usando uns fones, pode ser que tenha dado uma interferência. Mas vamos lá então, Marlene. Seja bem-vinda a essa live aqui. É um prazer ter você como convidada. Você é uma figura especialíssima. Então vou fazer uma breve apresentação sua, né, para depois deixar você falar. Marlene, você é carioca, não é isso? Nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criada em Brasília, não é isso? Isso, poxa, Brasília aqui já há muito tempo. Eu vi essa cidade crescer, né? Por isso que eu tenho esse maior carinho pela cidade. Certo, pois é, a Marlene nasceu no Rio, mas mudou criança aqui para Brasília, né? Ela estudou na Escola de Música de Brasília. Na década de 90, morou nos Estados Unidos, né? Onde pôde aperfeiçoar os seus estudos, né? Tocando em clubes de jazz em locais, em cidades como, por exemplo, São Francisco. Depois que ela voltou para o Brasil, criou a sua própria escola de música e também a sua metodologia de ensino do instrumento, do violão, da guitarra. Em 2011, Marlene Souza Lima lançou seu primeiro CD, My Way. E em 2017, um DVD ao vivo gravado no Sesc, em Ceilândia, aqui em Brasília, não é isso? Isso mesmo. Enfim, o que eu posso falar da Marlene? A primeira vez que eu escutei a música dela foi há alguns anos. A música que eu sou apaixonado, chamada Coringa de Ouro.
no programa da TV Senado, Marlene tocando com o trio que ela tem, né? Enfim, acho que era uma outra formação, mas era o trio, guitarra, baixo, bateria. E eu digo que é uma instrumentista fantástica, compositora, arranjadora, enfim, instrumentista, professora, é uma artista de nível internacional, que pode tocar em qualquer lugar do mundo, do planeta, como toca, como já tocou, e sempre impressiona as plateias aí com o seu virtuosismo, com a sua técnica, com o seu bom gosto, com a sua sofisticação. Então, sem mais delongas, vamos passar a bola para a nossa convidada. Marlene, queria então começar perguntando para você um pouco sobre a sua formação, né? A sua iniciação na música, melhor dizendo, para começar. O seu pai é músico, não é isso? Toca saxofone, inclusive já ouvi tocando com você uma vez ao vivo. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você ingressou no mundo da música. Tá, então antes de começar para esse ingresso, só fazer uma pequena correção, que nos Estados Unidos, quando eu fui para estudar inglês. Eu já tocava, mas eu entrei, sabe naquela piração que você não sabe se você vai seguir pelo caminho da música? Eu tive vários momentos, depois que eu fui reunir o meu histórico, eu falei assim, gente, eu tive vários momentos que eu falei, sigo na música ou não sigo na música. Nesse período eu estava me achando muito farsante. O real, para um real era $1, aquela época maravilhosa, né? Então tinha um pessoal que até não existe mais, acho que era pool, pessoal, a gente estudava inglês em outros lugares, então estava bem bacana a relação do dólar com o real. Então eu falei, eu vou dar um tempo de tudo, de música, eu vou sair para os Estados Unidos, mas para estudar inglês, eu não quero pegar música. A minha intenção não era essa, mesmo levando instrumento, que eu levei a guitarra, andando de avião a avião, a América, aqueles aviões super estranhos, e a guitarra ali comigo e tal, levei e tal. E foi bacana até, isso até para clarear um pouco o ponto, que eu conheci um pessoal que não tinha nada a ver com música. E eu comecei a sair para dançar e tal, coisa que, quando eu estava em Brasília, nesse período, eu estava muito obcecada por música. Então, foi legal que eu dei um tempo até do pessoal do relacionamento, que era todo voltado para a música, conheci outras pessoas e isso ajudou bastante depois, na hora, quando eu voltei para fazer música, eu já vi já de uma outra forma. Mas aí aconteceu que tinha um barzinho, que era uma cidade do interior que a gente morava, a 45 minutos dos Estados Unidos, chamada Hayward. Era uma cidade do interior que parecia até aqueles filmes mesmo, quase que você vê o filme. Próxima de qual cidade? Perdão, Marlene? 45 Hayward, minutos de São mais perto Francisco. de São Francisco. Uhum. Isso. E, nessa cidade tinha o campus, né, da USLA, da Universidade da Califórnia, e eu fiz como ouvinte a turma de improvisação, toquei com o pessoal lá, e eu conheci também um saxofonista e eu fui tocar num pier lá em São Francisco. Eu toquei lá, mesmo não querendo, eu ainda toquei lá e tudo mais, e foi bacana pra caramba, assim, conheci o pessoal, conheci um americano que falava português e a gente fez uma apresentação juntos também em Hayward. Então, mesmo sem querer, eu me apresentei em 3 casas distintas lá. Mas o meu intuito principal mesmo foi para estudar inglês, assim. Falei muito português porque tinha uma galera que falava português lá. A brasileirada, quando se junta no exterior, a gente fica falando português o tempo todo. Mas é só porque a gente tem visto tanta coisa que o pessoal colocando nos releases, fantasiando. Eu falo assim, não, gente, eu vou na paz, na humildade. Tá ali, eu morei lá sim, toquei em 3 casas, mas eu não fui para estudar música. Eu cursei, Uhum. não era o meu principal, né? Então, Você aí até tentou, mas não conseguiu ficar longe da música. eu não fiquei não, longe não. Foi interessante. Quando eu voltei, eu falei, eu não quero saber de nada, agora eu vou só curtir a vida. Vendi guitarra, aí nisso uma pessoa me ligou, Marlene, queria um trabalho que você fizesse, aí eu saí para comprar um violão. Aí foi assim, puxando, né? Não tinha jeito não, mas foi legal, assim, bacana, que depois eu consegui juntar as 2 coisas, ter o lado para me divertir, a hora para me divertir, a hora que eu deixo música, às vezes final de semana eu não pego nem no instrumento.
É até raro isso, que antigamente para mim isso era uma coisa impossível. Final de semana eu falo assim, não, vou ficar o final de semana mesmo para curtir. Durante a semana eu pego no instrumento e tal. E está sendo uma relação muito boa, assim, os instrumentos super compreendem esse meu lado também. E com relação à sua primeira pergunta mesmo a respeito da minha formação, meu pai saxofonista, eu sempre falo essa história que a minha mãe dizia que eu com 3 anos de idade, chupando o dedo, e o meu pai tinha um grupo. Marcelo. Alô? Ah, tá. Que sumiu, saiu um pouquinho o seu sinal. Eu acho que você deu uma congelada um pouco aí. Saiu o seu sinal, agora voltou. Onde que foi que nós paramos quando eu estava. Você ia falar da sua formação, que você era bebê e sua mãe já falava, o seu pai tocava, parece. Isso, aí ele tinha um grupo, aí minha mãe dizia que eu, com 3 anos de idade, ficava em cima do pessoal, querendo tocar nos instrumentos e tal. E meu tio, sai pra lá, menina chata e tal. Outro dia até reencontrei com meu tio, aí meu tio estava lembrando dessa história e falou, nossa, e pensar que você seguiu, né, e tal. Então, eu me vejo, a minha formação, ela começou muito dentro de casa, aqui meus pais ouvindo jazz, bossa nova, em casa não entrava outro tipo de música a não ser bossa nova, jazz, podia ter música erudita, alguma coisa assim, mas era costumeiro mesmo. Minha mãe faleceu em 2016, 2015, e, na verdade, e mesmo com uma certa idade, ela costumava ouvir o mesmo tipo de música, ela não aceitava, por exemplo, sertanejo, ela falava, não, isso daí para mim não tem nada a ver e tal, né? Mas meu pai, por conhecer a profissão, ele não queria que eu enredasse na música, né? Então, minha irmã, a Lubélia, ela começou a aprender violão com uma colega de colégio. Aí ela começava a me passar as coisas. Né, papá? Aí eu comecei a comprar aquelas revistinhas. Aí meu pai viu que não tinha jeito mesmo, falou, não, tudo bem, você vai seguir na música, mas eu vou te colocar em professores sérios e tal, que é isso que você quer fazer, não tem jeito e tal, mas presta atenção que música é difícil e tal. E depois disso, apoio total, né? Em casa, na família, sempre eu recebi bastante apoio mesmo. Legal. E você, enfim, você falou de professores. Quem foram os seus professores? Você lembra? Além da minha irmã Lubélia, que foi minha primeira professora, minha primeira mestra, eu tive um professor, ele mora em Taguatinga, acredito que ainda, eu não tenho mais contato com ele, chamado Frank Carmo, e grande músico mesmo. Depois eu mudei para o Pincelão, que morava no Cruzeiro, grande violonista, ambos colegas do meu pai da polícia militar, que meu pai ele era músico da polícia militar, né? E depois, lá para 83, eu entrei na escola de música e meu professor foi grande, Paulo André Tavares, né? E eu fiz, foi o quê? Foram 2 semestres de violão erudito e tal, peguei leitura, aquele negócio todo, mas aprimorar mesmo na técnica, sair de violão, à época não, né? E em 80, porque eu comecei com o Paulo André como ouvinte, 84 foi normal, e o Nelson Farias que entrou na escola de música em 84, eu não sabia, aí o pessoal falando que tinha um professor que tinha voltado do GIT, que estava arrebentando, dando aula muito bem, eu não soube muito a tempo das inscrições, né? Aí o Paulo André falou assim, olha, eu sei que ele tem a turma dos professores, se você quiser, eu falei, olha, para já, né? Aí eu comecei na turma fazendo com os professores, aí depois os professores mesmo meio que abandonaram o curso, aí eu entrei na turma, no noturno, com a turma dos alunos, que tinha o Cadu Lambar, do Legião Urbana, agora já há muito tempo que ele já saiu, grande músico, tinha também Alberto Salles, grande guitarrista, uma galera bem legal. E com o Nelson Faria que eu entrei mesmo nessa parte de improvisação,
para compreensão, o Nelson Faria, além de um grande músico, ele é um grande professor, ele foi muito generoso, assim, o que ele podia passar para a gente, passava, e quando a gente não estudava, era uma turma, acho que eram uns 20 pessoas, e, foi muito legal, assim, que foi aquela coisa da abertura dos olhos, sabe, aquilo que até então o pessoal falava, às vezes até por não poder, por não saber ensinar, tinha gente que, não os professores que eu tive, o que eu vou falar agora, né? Mas algumas pessoas falavam, não, que isso aí é coisa para poucas pessoas, é quase que aquele segredo, né? E já o Nelson Faria não, pegou e abriu, foi muito legal. Aí, em dado período, eu senti que eu precisava de mais, porque a improvisação é muito além do que a gente pegar só a parte teórica, como tudo, né? Escrever e tal. Eu vou falar dentro da minha área, então eu Uhum. sentia que eu tinha a teoria, sabia o que tinha ali, mas eu não conseguia desenvolver. Eu falava assim, poxa, eu queria fazer uns improvisos assim maravilhosos e não conseguia. E tinha um grupo que a gente, um grupo de música popular, e eu estava uma pressão muito forte, pensava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Eu falei, cara, eu vou ter que arrumar um jeito, porque ou eu sigo, ou eu paro, porque tá demais a pressão. Aí tem um amigo meu, um cavaquinista, que à época eu tocava com ele, meu irmão, no grupo chamado Sugestivo. Ele falava de um professor, um guitarrista, não era professor, não, falava de um guitarrista maravilhoso chamado Coringa, né? Aí ele fazia aquela propaganda, o Coringa é maravilhoso, o Coringa, você precisa conhecer o Coringa, o Coringa. Aí bateu esse site, falei assim, eu vou procurar esse Coringa que o Benhu falou que ele é danado, então eu vou correr atrás desse Coringa para ver se eu consigo captar alguma coisa dele. Aí liguei para o Coringa, ele morava em Caldas Novas. Aí o Coringa falou, olha, eu não sou professor. Falei, não, mas pelo menos eu quero conhecê-lo, quero vê-lo tocar e tal. Aí eu fui para Caldas Novas e tal, saí, morava na Asa Sul. Aí comecei a ter aula com ele, ele já era diferente do Nelson. O Nelson Faria tinha a parte teórica muito bem embasada, que ele estudou GIT, e o Coringa já era mais da noite, né? Então ele pegava e tocava e falava, ó, isso aqui eu uso assim, você tem que pensar no braço desse jeito e tal. Então era uma coisa bem, aquela coisa mesmo que eu tinha que pegar, depois ouvir as fitas cassetes que eu levava, ficar ouvindo para entender, traduzir o que ele estava dizendo, e para depois jogar na minha forma de tocar. E foi bem bacana, porque a princípio ele veio receoso, na segunda vez que eu fui ele já estava mais à vontade, das últimas vezes ele já chegava, não, você não vai me pagar não, porque você é minha amiga já e tal. Aí a mãe dele morava no Gama, uma vez ele teve no Gama, ele falou, não, vem aqui me visitar e tal, para tomar um café. Aí a gente ficou tocando, aí depois não durou muito tempo, ele faleceu, né? Mas foi muito interessante porque foi aquela coisa de ele me abraçou no momento que eu precisava de dar Uhum. um passo um pouco mais à frente, né? E muita coisa eu peguei bem depois, porque eram umas coisas bem legais, mas tipo de coisa que ele abriu. Ele jogava uns fraseados assim de abertura que até então usava mais os acordes. Deixa eu fazer mais para cá para você ver. Eu usava os acordes, né? Ele começou a falar, mostrar como é que era o fraseado, como é que eu fazia para construir um fraseado. Que antes eu lia o fraseado dos outros, mas o fraseado não estava em mim, né? E ele passou essa história do fraseado. Não, você começa a analisar que o braço pode fazer assim, um fraseado começa com algumas notas, depois ele vai dobrando, vai fazendo assim e tal. E foi daí que eu comecei a entender como é que é a história de você entrar mais na música, você entrar mais no fraseado. Então foram esses professores, e fora que eu também fiz curso de verão, eu fiz com Ian Guest, que é um mestre da harmonia popular. Eu fiz também um com o Marco Pereira, pegando de bicona, porque o Marco Pereira falava umas coisas assim, eu falava, não estou entendendo nada, né? Mas é legal que você começa a absorver. O curso de verão é muito bacana, que vem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tinha uma violonista lá da Argentina que eu falei, meu Deus do céu, a garota tocava aqueles
coisas de violão assim, fantasticamente bem. Eu sou olhando, cara, que eu, quanto talento, né? E eu fiz também com o Paulo Bellinati, quando estava o pessoal do Pau Brasil teve no curso de verão, foi fantástico, foi muito bom. Eu fiz um workshop com o Vitor Biglione, e foi bem interessante que o Vitor Biglione, ele falava assim, gente, na época eu falei assim, pô, mas o cara fica falando umas coisas dessas, ele falava, não, gente, não fica pensando só em música, não, tem que ir pra praia também, tem que sair para se divertir. Então, eu falei, pô, cara, nessa época eu era bem caxiona, né? Mas como é que o cara fala um negócio desse? Aí depois, passado o tempo, eu falei, ah, entendi o que, que ele quis dizer, aquela história que eu estava falando dos Estados Unidos, né? E também eu fiz um workshop que foi maravilhoso com Lula Galvão. A Helenice Maranés, pianista, tinha um instituto de piano na Asa Norte. O Lula Galvão deu um workshop, foi assim, muito bacana, né? E das pessoas próximas, dos professores, foram esses. Mas tem as influências também, né? Tem os outros professores que são, vamos dizer, os virtuais, que são os discos, as fitas, agora os vídeos, né? Que a gente aproveita. Então, dentre desses aí, eu vou falar o Wes Montgomery, que Sim, tinha um LP em casa, que acho que alguém esqueceu lá, eu ouvi, eu falei assim, nossa, isso é fantástico, muito bom, muito bom. Se eu tocasse como ele, nossa, eu ia ficar tão feliz. Aí eu digo até hoje, né, porque o Wes Montgomery, eu ouço hoje, a sensação é a mesma, o cara é muito fantástico, muito bom, muito impressionante, assim, uma delicadeza, um fraseado fantástico, um bom gosto, e fantástico. E o George Benson, também, outra influência, assim, que eu tenho, tanto pela forma dele tocar, o fraseado que ele tem, como a alegria dele, o carisma. É muito carismático. Ele, o Pat Metheny também é outro. Então, eu estava conversando até com a minha irmã, eu falei que são dois guitarristas impressionantes, que eles conseguem agradar a músicos e a não músicos. Eles romperam barreiras. Assim, tanto o Pat quanto o George Benson. É uma coisa fantástica. E eles romperam e eles são ótimos, assim, são incríveis. O Pat, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim, chocada. Eu fico chocada até hoje. Eu vou ouvir umas coisas do Pat, falo assim, nossa, e ele novo, aquele Bright Size Life. Então, aí, dentre os brasileiros... Ah, ainda tem, dentre os americanos, John Scofield, que eu sou muito fã, gosto bastante do trabalho dele, até por conta dele não ser aquilo que se espera. Ele é muito surpreendente, ele é surpreendente demais. E a história do jazz, às vezes... Tem gente que eu converso, até aluno pensa que tocar jazz é você pegar, por exemplo, um tema, vamos supor, o Alton Leaves. Ah, eu toquei o Alton Leaves, nem sempre, às vezes a pessoa pode estar tocando o Alton Leaves e ela não está tendo uma linguagem jazzística, que ela está tocando, está quadrada, pá, pi, pá, 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 pi, pá, pá. E às vezes você pode pegar uma tira em pau no gato e tocar mais jazzisticamente, porque você vai tocar quebrando o ritmo, né? Porque o jazz é você quebrar ritmo, é você quebrar as harmonias, você ter isso tudo dentro do coeso, né? Você, né, tocar uma coisa quadrada e você está dentro do espírito da coisa. Então, aí, essa coisa do Scofield, às vezes ele pega e quebra, dá uma quebra tão grande que é uma coisa até difícil de imaginar. E dentro dos brasileiros, o Hélio Delmiro, que é fantástico até hoje, eu falo assim, pô, o cara realmente é impressionante, tanto no violão como na guitarra. Toninho Horta, com aquelas harmonias maravilhosas, aqueles solos fantásticos. E deixa eu ver, eu sei que tem mais gente, mas os que eu me lembro
mas agora, nesse momento, são esses. Mas tem também saxofonistas, por conta do meu pai, né? Coltrane, James Moore, o Vitor Assis Brasil, que era fantástico também. Então, são muitas influências que depois a gente vai juntando e vai fazendo um pouco do liquidificador da gente, né? Legal, Marlene. Marlene, uma dúvida, você morou nos Estados Unidos, qual foi a época que você morou lá? Foi 94, foi setembro de 94 até março de 95. Foi na virada. Ah, legal. Uhum. E como foi a experiência de tocar lá fora? Olha, foi bem interessante, porque sem querer desmerecer ninguém nem nada, mas quando eu cheguei lá no que tinha no curso de música, tinha aula de improvisação. E em Hayward, eu estou falando todo, mas em Hayward, o nível da escola de música estava mais forte do curso de improvisação. Certo. Mas falando assim da experiência de ter tocado ao vivo também, tocado em clube, você chegou a tocar, como é que foi? Pô, eu toquei num bistrô, eu toquei lá na faculdade mesmo, na parte do refeitório, que esse grupo de improvisação foi tocar, fazer uma apresentação. Então, eu estava envolvida lá, eu peguei e falei assim, mesmo não tendo certificado, mas eu quero tocar aqui com o pessoal. Aí toquei lá, o pessoal fez lá os temas, foi tranquilo, porque tinha muitos amigos também que estavam assistindo lá. Depois eu toquei num bistrô, em Hayward também, foi legal, tinha muitos amigos também. E esse de São Francisco, aí foi que minha ficha meio que caiu assim, porque eu cheguei para tocar, eu ia fazer uns poucos temas, porque tinha um pessoal lá tocando. Aí eu toquei a primeira, segunda música, aí depois já veio o guitarrista lá que estava lá, tipo assim, me passa, eu quero tocar agora, assim, sabe? Uma coisa meio, o trabalho tá pouco, tem concorrência, e eu fiquei chocado, assim, né? Isso eu falo porque eu pensava, pô, é Brasil que a gente está nessa correria, né? Que está todo mundo nesse pega para capar, né? Porque tem que tocar e tal. Não, e eu senti que lá também o negócio estava bem brabo mesmo, assim, com relação ao jazz, à música instrumental, é a mesma coisa. Agora, quando você ia, a gente saiu muito para se divertir. Então, quando tinha grupo de música cover, era tranquilo. Peraí, só um instante, tá? Quando era de música cover, rock, as casas estavam lotadas. Agora, para jazz, era quase que a mesma coisa daqui. Eu falei, não é muito diferente, não. Aí, nessa hora, cai muita ficha, assim. Você começa a ver que tá, o negócio não é tão diferente. E se a gente for ver a mesma história do jazz, nos Estados Unidos, não, sempre teve uma coisa que não era assim, então, né? Mas a gente sobrevive, né? Isso daí são coisas que a gente percebe, mas, como eu te falei, tem outro lado também, que tanto tem da música instrumental, do jazz em geral, que a gente corre muito atrás tal, e não dá grana, mas tem dois grandes artistas que eu citei, que é o Pat e o George Benson, que eles enchem shows aí, vendem CDs, vendem MP4, MP3, por conta do trabalho deles, porque consegue atingir várias áreas, várias pessoas, né? Então são lados. Aí tudo é estudo, tudo a gente tem que olhar e ver o que é que acontece. Mas foi bacana tocar, no sentido que quando eu estou no palco, eu não tremo, né? Eu falo assim, eu estou aqui para tocar, a plateia não é diferente. Então, se está um lugar cheio, um lugar vazio, se é aqui, se é em São Paulo, se é Rio, se é Estados Unidos, isso aí não faz muita diferença. A hora que eu fiquei mais nervosa para tocar foi quando eu fui fazer uma live no Instagram. É impressionante, porque a gente não sabe qual que é a reação das pessoas do lado de fora. Eu tocando, eu falo assim, nossa, não tem aquele aplauso, não tem nada, você não vê ninguém. Você não sabe o que está acontecendo. Então, eu gelei, eu falei assim, gente, eu não gelo para tocar, como é que eu, em frente ao computador, em frente ao celular, eu estou tremendo aqui, né? E assim, mas aí foi, dessa vez do online, e também outra vez que eu tremi foi quando eu fui tocar no Sesc
instrumental, que era um programa para gravar, né? Era direto na internet, mas eles gravam para salvar. Aí eu estava muito bem. Quando eu estava tocando uma música, eu pensei, gente, isso aqui está sendo gravado e tal. Aí pronto, quando bate essa pergunta, aí você já fica naquele pânico, né? Nossa, eu não posso errar, eu não posso isso. Aí você começa a falar isso, aí começa a atrapalhar tudo, né? Não flui da mesma forma, né? Mas é assim, foi interessante, Marcelo, foi interessante e é legal. Legal. Esse foi o programa Acesso Instrumental lá em São Paulo, não é isso? São Paulo. E até Uhum. o lance foi a primeira vez que eu saí para tocar num teatro, fazendo som instrumental, com um grupo meu, para tocar fora do meu reduto, né? Então não tinha ninguém conhecido, assim, né? Que você fala, tem família, você já olha para a família, você já dá uma... Não tinha família, né? E eu falei, se aí depois quando cai a ficha total, é que vem a tremedeira toda, né? Aí o pessoal, depois disso eu tô vacinado, eu posso tocar em qualquer lugar que vai relax. A exceção da live, de uma live, porque é terrível. E não sou só eu que estou falando isso, não. Eu estava assistindo Toninho Horta numa live do YouTube. Ele falou isso, ele falou, nossa, eu estou tremendo aqui, eu estou gelado. Porque eu não sei o que está acontecendo, é muito nervoso, está muito nervoso. Ele falou assim. Marlene, já que você falou nessa questão da live, eu queria justamente perguntar uma pergunta inevitável, né? Porque, enfim, a gente está vivendo agora a questão da pandemia, né? Do isolamento, meio que liberando no Brasil, mas ainda estão complicadas desse problema de saúde e afetou o mundo inteiro, nas mais diversas áreas, não poderia ser da cultura, mas diferente, né? Mas principalmente na música, porque o músico ele vive de gravar, vive de fazer shows, de tocar, e nada disso foi possível nesse período. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista pessoal, mas assim, até como instrumentista, como é que você viu essa questão da pandemia? O que afetou, enfim, como ela afetou o seu trabalho, né? Pois é, Marcelo, a gente ia fazer um show. Foi no dia 17, né, que foi o decreto. A gente ia fazer um show em homenagem aos anos 80, que eu fiz os arranjos, chamei uma galera bacana para cantar, para tocar e tal. E esse show seria lá no Feitiço Mineiro. Aí, assistindo na televisão, foi o decreto do Ibanez, primeiro do isolamento, né? Então, a primeiro momento, eu fiquei assim, desesperada, né? Porque fazer o quê? Eu falei, gente, a profissão já estava muito difícil, a gente já corre de um lado para o outro. E agora ainda está tudo fechado. Falei, o que vai ser? Aí foi passando o tempo, né? Então foram surgindo algumas lives para fazer e tal. E, tipo assim, a gente ainda está sem rumo, porque a cultura, a música, foi a primeira profissão a parar e vai ser a última a retornar, né? Como a gente fazia antes. O pessoal agora está fazendo até show no drive-in e tal, mas essa realidade para a gente que vive de instrumental, uma música que não é conhecida, música que não tem grande público, para a gente ainda vai ser mais demorado até essa questão mesmo. Então, as lives elas estão dando um impulso, se bem que também é uma coisa que às vezes dá uma saturada. Eu assisto algumas lives de shows e tal, mas tem uma hora que você fala assim, não, eu não quero ficar olhando para o computador, eu quero esticar, eu quero parar um pouquinho, né? Mas tem o outro ponto, tem outro lado também, que é das aulas. Eu dou aulas de música, né, online, e esse mercado não parou. Então, é uma coisa que, às vezes, eu não posso nem pensar, porque se a gente pensa, a gente entra em desespero, porque dá saudade de estar tocando com os amigos, dá saudade de fazer show, correndo para lá e para cá. É uma coisa que faz falta muito grande.
E a gente sabe que realmente a época que nós estamos, como está aqui em Brasília, o número de mortos e tal, tá uma coisa muito grande, sabe? Tá gigante mesmo. Então a gente tem que segurar a onda. Eu estou segurando realmente a onda por vários lados, tem saído bem pouco. E sei que essa realidade, enquanto não tiver a vacina, essa vai ser a nossa realidade, né? De estar produzindo pelo computador, tentar vender música pelas plataformas, tentar o máximo possível fazer um diferencial. Como eu falei, as lives, o pessoal de grande porte está explorando assim de uma forma gigantesca que às vezes para a gente também fica complicado, né? Porque eles colocam numa live iluminação, som, blá, 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 aquele negócio todo, e a gente, para concorrer com o nosso mais simples, já é mais complicado, né? Então, de qualquer maneira, a gente tem que se reinventar, porque antes de tudo o mercado já não estava fluxicheire. Então, esse momento é até para a gente pensar o que a gente tem que fazer de diferente para dar uma impulsionada dentro do mercado da música instrumental, né? Mas a gente que é artista, se não tem família para ajudar e segurar ali, tá puxado. Eu tenho colegas da música que são pais de família, né? E que estão passando necessidade muito grande, porque viviam exclusivamente de tocar, que a gente sabe que tem pessoal que toca em banda de baile, tem gente que pega gigs, assim, direto para lá e para cá e tudo mais, e com essa parada total, o pessoal está passando necessidade, está difícil mesmo. Então, eu, graças a Deus, tenho família, tenho esposo, tenho família. Agora, quem não tem, está mais complicado, né? Então, e pessoal, não só músicos, como pessoal de iluminação, pessoal de técnica, que vive de eventos, né? Então, e produtores, produtoras, na música, também no teatro. Então, são vertentes que estão abandonadas e eu não sei não, esse governo não tem esse olhar para a cultura, o que é mais complicado, né? Uhum. É, realmente é uma situação preocupante, né? Enfim, muito preocupante. E você falou da questão online, né? Você dá aulas online, não é isso, Marlene? E, enfim, fala um pouco sobre o seu trabalho didático, né? Você falou muito sobre a sua formação, sobre a influência, e como é passar esses conhecimentos que você adquiriu ao longo da vida para outras pessoas que querem ser artistas, que querem ser músicos. Então, eu vejo cada aluno eu não vejo os alunos como o mesmo, como é que é, o mesmo grupo, né? Que cada pessoa que pede para fazer aula comigo, que ela tem interesse, ela está buscando uma coisa distinta. Não dá para colocar todos os alunos no mesmo bloco, né? Então tem gente que às vezes ela quer fazer aula comigo, mas ela quer fazer música para se divertir, entreter. E quer tocar música pop, que está rolando no momento tal, vamos nessa e tal, eu posso te ajudar, tá, vamos nessa. Tem gente que já quer aprender a fazer chord melodies, né, que é a melodia junto com a harmonia. Tá, vamos lá, tem material para isso, vamos lá. Tem gente que quer aprender improvisação, na linguagem jazz. Aí eu começo a ver o que a pessoa quer, né? Mas é bem interessante porque os alunos nem sempre eles seguem nessa parte de jazz. Eu tenho um aluno que foi meu logo do início, depois ele pegou outros professores, ele toca na banda Sect Fashion, né? E ele é um super guitarrista, faz o lance mais de rock, de timbre, tem uma técnica super legal, mas era isso que ele sempre quis, desde jovem, que ele começou muito jovem, com 15 anos e tal. E num lugar, eu fiz um contrato temporário na escola de música, e ali na escola de música foi legal porque realmente o pessoal ali entrava para fazer jazz, entra mais para essa linguagem do jazz. Então, deu para seguir esse material mais dentro dessa linha jazz e tal.
Mas os meus alunos, eu procuro saber o que as pessoas querem, porque se eu for ficar jogando a informação que eu tenho, pura e simplesmente, não, porque você tem que fazer isso, eu me sinto como uma delegada, uma coisa autoritária, e eu penso que música não pode ter essa autoridade, porque às vezes uma música que eu acho estranha e tal, para mim, mas de repente a pessoa ela faz de um gosto tão bem feito, ela faz tão bem feito aquilo, que aquilo é dela e eu não posso me meter, né, nesse ponto. E fora que também, na minha forma de ouvir, quando eu estou ouvindo música, meu entretenimento, eu não ouço só jazz. Às vezes eu falo assim, eu quero ouvir os meus popzões, tal. Pop, aí eu fico ouvindo os meus pops e tal. Ah, agora eu quero ouvir as minhas músicas antigas lá da Disco Music, que eu amo demais. Aí eu fico ouvindo as minhas Disco Music e tal. Então, como eu tenho eu falo assim, gente, se eu gosto de jazz, mas tem hora que eu quero ouvir outras coisas, as pessoas também têm todo esse direito. Então, meus alunos, eles são abertos para eles me questionarem o que eles querem. E dentro disso é tão interessante que, assim, não que eu tenha barreira, mas é porque não faz parte do meu cotidiano a música sertaneja. Eu não tive ainda aluno que falasse assim, eu quero aprender a tocar sertanejo. Eu falei, nossa, gente, que sorte que eu tenho, né? É porque... Mas não é porque eu respeito todas as músicas, respeito mesmo, de coração, respeito. Mas tem coisa que não está dentro de mim, o sertanejo realmente não está na minha vibe, né? Eu posso até tentar, mas só que eu serei leviana, que eu sei que tem muita gente que vai dar aula bem melhor para uma pessoa que esteja procurando sertanejo do que eu cheguei a falar, não, que eu vou te ensinar isso, aquilo, porque eu terei que ouvir, porque quando eu estou dando aula, alguém pede alguma coisa, eu vou ouvir para entender, para captar aquela energia. Assim, gente, a pessoa, se eu tenho que ficar ouvindo Marília Barbosa e tal, Marília Barbosa não é Marília... Mendonça? Mendonça, Marília Barbosa é outra pessoa. Marília Barbosa é uma atriz, né? Atriz e cantora. Cantora. Aí já pensou... Novela da década de 70. Isso, Mas aí é esse ponto, assim, aí eu falei assim, gente, eu tive sorte ainda por esse lado, não que eu desmereça, nada disso, que eu não tenho nem... Eu não desmereço, Marcelo, porque uma vez eu estava assistindo um programa na televisão e uma mãe chegava falando, uma mãe tinha um filho deficiente, eu não me lembro qual que era alguma coisa cerebral, eu não vou falar se era autista e tal, porque eu não me lembro bem. Mas a mãe disse que a criança ficava muito bem quando ela ouvia a música de Chitãozinho e Chororó. Eu falei assim, cara, se uma criança consegue entender isso, consegue compreender e tal, quem sou eu para querer julgar que essa música é assim assada? Se eu não consigo atingir essa criança, os Chitãozinho e Chororó estão fazendo a parte dele, que é a parte da música. O objetivo da música é esse, né? Atingir as pessoas. Então, se o Chitãozinho e Chororó, ou seja, qualquer sertanejo conseguem fazer isso, eu tenho que respeitar o trabalho deles, mesmo não gostando. Mas respeitar mesmo, falar assim, a música é aberta para todo mundo, né? Falar, porque tem que acabar com isso, tem que acabar com a Anitta. Isso eu não falo. E não falo, não, você nunca vai ouvir falar isso de mim. O que eu falo é o seguinte, tem alguém ali perguntando alguma coisa, hein? Eu vou responder já já sobre a Emily Handler. Então, o que A mim não está aparecendo, mas pode responder, porque eu não estou vendo, atualizando aqui, enfim. Então, o que eu tenho que fazer é pensar como é que eles conseguem chegar e fazer a música deles popular, né? E eu sem me vender, conseguir fazer isso daí, que é um grande desafio. Eu estou nessa vida para tentar, mesmo que seja o meu último dia, e falar assim, gente, eu descobri, agora eu posso morrer. Pá, entendeu? Porque eles conseguem deixar a música deles assim acessível, seja por que for, porque eu não falo que é só porque o povo é fraco, porque senão a gente, sei lá, a gente se julga muito, sabe? Então, são essas coisas. Mas deixa eu responder aqui, que eu acho que foi o Marlon que perguntou o que eu acho da Emily Handler. A Emily Handler é uma guitarrista já falecida, ela estudou na Berklee,
ela tocava pra caramba. Eu conheci a Emily Henley quando eu já estava formada, assim, eu já tinha já característica, não é formada, eu já tinha característica que a gente, logo quando começa a estudar, a gente já tem umas características e depois vai somando com outros. Tá ali, às vezes o material tá bruto, a gente vai aprimorando, né? Mas já tá um material bruto. Eu já tinha esse material bruto. E quando eu soube dela numa revista Guitar Play, que eu tinha uma amiga, a Helena Vasconcelos, a irmã do Renato Vasconcelos, ela morava aqui em Brasília, pianista, muito legal, gente finíssima. Ela fez a assinatura da Keyboard americana, mas só que veio a Guitar Play. Aí ela me dava todas as Guitar Plays. Durante um ano eu tive na faixa as Guitar Plays. Aí eu vi uma matéria, nessa época eu não falava inglês não, vi uma matéria de uma guitarrista, fui lá catando, não entendi muito bem, mas aí eu soube que tinha. Aí depois, já com o tempo, advento de internet, que eu fui ver o trabalho dela, ela tocava muito, muito, muito. Tinha uma sensibilidade técnica. Ela fazia umas coisas tipo Wes Montgomery, assim, super bons. Quem não conhece, Emily Henley, uma super guitarrista. Ela faleceu cedo, acho que tinha 37 anos. Ela tocou com Astrid Gilberto, a esposa, a primeira do João Gilberto, né? E tem um trabalho super legal dela tocando ao vivo e tal. Ela era fantástica. Tem um vídeo que tem na internet do encontro na Berkeley. Aí tem o meu queridinho Scofield, tem não sei quem. A Emily fez um solo que eu falei, cara, poxa, eu achei mais bonito do que do John Scofield, de quem eu sou muito fã, sabe? Uhum. Ela foi na alma, assim, um solo de alma mesmo. Então a Emily, ó, fantástica mesmo, né? Aí tem alguém que está falando da praga do ouvido brasileiro e é um monopólio. Olha, gente, como eu falei, eu não entro mesmo assim, isso é de verdade, é de coração. Quem me conhece sabe. Eu não julgo as músicas nem o sucesso dos outros, sabe? Mesmo a gente fala assim, cara, o negócio está difícil e tal, mas eu não posso julgar, porque eu não posso. Música é música, sabe? O samba, uma vez lá atrás, foi criticado, porque a música do morro, que só fala isso, o pessoal fica dançando blues. É malquisto, o jazz e tal. E depois que passa um tempo, o negócio transforma em outro. E fora que o seguinte, quem conhece o Rio de Janeiro sabe, as comunidades, durante uma época, os jovens, eles não tinham diversão. Então, para você levar um grupo com uma banda, vamos supor, era caro. Então, eles começaram a fazer esse som mais com percussão e tal, que ficam mais baratos e tal. Então, quem sou eu para julgar? Eu tenho que... Você aí. Tô aqui, tô aqui. Você está me ouvindo? Eu não sei se é você ou... voltou. Então, aí a questão é que tem espaço para todo mundo, né? Às vezes eu penso que a gente não achou ainda aquele pontinho que eu falei, que de repente vai ser nos últimos dias da minha vida, de falar assim, ó, achei esse pontinho para botar o pessoal aqui junto, a música que eu faço, a música instrumental, a música que os meus colegas de instrumental fazem, e também. Mas tem espaço para todo mundo, né? Eu acredito que tem espaço para todo mundo, né? Legal. Eu queria, é porque eu tô desde o começo da nossa conversa vendo você com violão e até te perguntei e tal. Você vai tocar alguma coisa pra gente? Eu estava falando da disco, né? Da disco music, aí eu estava fazendo aqui um arranjo da música Don't Leave Me This Way. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar esse corte melody.
a música que eu gosto de ouvir de vez em quando, bate aquele dia de vontade de ouvir a disco music, aí vou colocando aí. Dana Summer também. Você tocou, foi? Essa aqui eu toquei foi da... Como é que é o nome, gente? Da You Survive. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor gravou essa também. Mas teve... Eu me esqueci o nome da... Acho que era até uma Houston que gravou na original. Uma Houston. É. E vou tocar um pedacinho aqui do meu Coringa aqui, já que você falou. Sim. É um clássico. Grande Marlene Souza Lima, Coringa de Ouros. Essa música você fez em homenagem, posso estar errado, ao Coringa, o violonista que você conheceu? Exatamente, porque o Coringa, eu até costumo falar no show, quem é de carteado sabe que Coringa não tem naipe, mas o Coringa, o professor, era um Coringa de ouros e tal. Esse apelido foi dado para ele, que diz que ele chegava para tocar, fazia umas coisas muito doidas, outside. Outside é quando você improvisa no jazz, você joga elementos que não poderiam estar ali, mas você consegue colocar e fazer com que isso seja incorporado ao improviso, né? Então, o Coringa, ele era o rei do outside, tocava aqui, impressionava todo mundo, aí o pessoal falava que era Coringa. Tanto é que eu não sei o nome dele, né? O filho dele, acho que até me falou, eu esqueci. Para mim é Coringa. Ele morava aqui em Goiás, que você falou? Goiás, que ele morava? Caldas Novas. Caldas Novas, em Goiás. Certo, legal. Essa música é muito bonita. Acho que é uma das melhores músicas instrumentais que eu já ouvi. É um tema muito bonito. E é muito jazz, assim, é muito brasileiro também. Oh, legal, obrigada, Marcelo. É um pouco preso, e do Lobo, né? Pô, bacana, mas é Marlene Souza Lima acima de tudo. Legal, obrigada, Marcelo. Marlene, aproveita e passa para a gente aí os contatos, né, seus aí, enfim, que você quiser passar de contato, seu Instagram, seu Facebook, para as pessoas poderem fazer contato e enfim, manter contato. Olha, no Instagram eu tô com Marlene S. Lima Guitar. No YouTube eu tô no como é que é? As iniciais do meu nome, MSL Grupo. No Facebook é Marlene S. Lima 1. E lá tem o acesso também da minha fanpage do YouTube, né? Se alguém tiver interesse em aulas, CDs, comprar CD ou DVD, também é só entrar em contato, pode ser
por uma dessas redes aí que eu sempre estou conectada, né? Só entrar aqui, Uhum. bater um papo e tal, aulas, CD, DVD, e dar aquela curtidinha aí no Instagram e também se inscrever no meu canal do YouTube, que de vez em quando tem umas novidades. E aqui também no Instagram eu posto bastante vídeos, assim, tocando e tal. Às vezes também vídeos de toques e tal. Fantástico, eu recomendo aí para quem quer, enfim, seja aprender um instrumento, como se aperfeiçoar, como também ouvir música maravilhosa. Marlene, assim, o tempo voou, assim, é incrível, é. Acho que a gente tem poucos minutos já, tá? Enfim, o Instagram tem um tempo máximo aí que é de 1 hora, É, não cai. Mas, enfim, assim, eu tinha até tanta coisa ainda, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando com vocês e principalmente te ouvindo tocar, né? Enfim, falar dessa sua trajetória maravilhosa. Mas, enfim, queria te agradecer bastante aí por você ter aceitado o convite e ter vindo aqui. Essa live vai ficar salva no Instagram, no IGTV, e depois que ela fica salva, tem muitas visualizações, centenas de visualizações. E depois eu posto também no YouTube. Enfim, aí legal. você depois posso baixar lá e colocar também nos seus canais, compartilhar. Mas é isso, eu queria te agradecer muito por você ter estado aqui. Sei que, com você em pandemia, você tem uma agenda muito atribulada, então, muito obrigado por ter participado aqui. É que cortou um pouquinho na hora que você estava falando no final. Bom, resumindo, eu queria te agradecer por você ter estado aqui, participar dessa live. Eu sei que você tem uma rotina corrida, com ou Deu sem uma pandemia. travadinha. Tá dando Bom, uma queria te travadinha. Marcelo, você me ouve? Te ouço, te Agora ouço. ficou. Eu queria te agradecer. Marcelo, olha, eu que agradeço o convite, foi super gostoso, como sempre. É muito legal conversar contigo, você deixa super à vontade mesmo. E fora que o seguinte, você sabe que eu sou sua fã também, li seus Não, obrigado. livros, Uma grande honra. escritor, Obrigado, nós uma honra. mesmo. Quando você me chamou, eu falei assim, mas é para já, o seu pedido é uma ordem, claro. E legal, vou pegar depois, então, quando estiver disponibilizado, vai ser bom assistir aí, ver o que eu falei aí. Nossa, maravilhosa. Conversa fantástica. Como eu falei, dá pra gente ficar horas e horas. Mas eu Dá sei para também fazer que você uma tem. com Wes Montgomery? Vamos lá, vamos lá. Eu queria te agradecer e pode ser que eu tenha que encerrar e te cortar, mas vai lá. Por causa do Instagram, para poder salvar lá. Começa aí. Obrigado, Marlene Souza Lima. Até a próxima. Um beijo. Até a próxima. Beijo, Marcelo. Valeu, galera que assistiu. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Boa noite, gente. Tchau. Valeu. Valeu. Valeu, Marlene.